O senhor fez o convite a ele e, por favor, então, receba aqui o nosso convidado desta noite, aliás, convidado ilustre, a quem nós já agradecemos antecipadamente. Um grande profissional e para mim tinha que ser o novo técnico do Santos, né? Muita gente ficou me questionando por quê? Porque eu acho que conhece o Santos, seria um bom nome para o Santos, para a realidade e infelizmente não vai ser. E pro Inter, não? Por que não? Já treinou o Internacional e foi campeão lá no Inter. Então. Por que não? Dorival Júnior, que prazer em recebê-lo aqui no Esporte Debate. Um grande abraço, sempre uma honra. Pô, que é isso, Preto, Capelani, Capriotti, é um prazer, uma satisfação poder estar falando com vocês, com os amigos ouvintes e à disposição aí de todos. Ô Dorival, a gente estava comentando aqui as surpresas da Copa do Brasil, né? Vários times menores eliminando times maiores de outras divisões. O que você acha disso? Você acha que é algo aleatório ou o futebol brasileiro ele entrou num equilíbrio que todo mundo tem que ter cuidado hoje? Você sabe que eu jogava em 2017 com o São Paulo, foi a primeira desse novo formato da Copa do Brasil, foi o primeiro ano desse novo formato. E nós pegamos logo de início o CRB e o CSA. E nessas condições, olha, aquele ano o CSA, se não me falha a memória, foi vice-campeão brasileiro da Série B. E você não tem ideia as dificuldades que foram para que nós passássemos aquelas fases da competição. Então, eu já imaginava naquele momento o que seria futuramente, o que viria num futuro bem próximo. E isso aí está acontecendo. Algumas equipes ficando pelo meio do caminho, saindo por equipes que de repente não se acreditavam e que estão dando aí uma resposta muito positiva. E olha que nessas últimas 2 semanas aí foram algumas eliminações que poucos esperavam que viessem a acontecer. Ô Dorival, boa noite, é o Capriotti, muito obrigado por estar conosco aqui. Você já está pronto para voltar a trabalhar? Já está tudo bem aí? Já está recuperado? Já está tudo em ordem? Você já pode voltar a dirigir clubes pelo Brasil? Capriotti, graças a Deus agora eu tô tranquilo. Eu tive 2 anos meio complicados, que foram o ano de 21 e o ano de 2019. E agora está tudo resolvido, tudo tranquilo. Se Deus quiser, no primeiro momento que aconteça aí, eu estarei com certeza aí em condições. E como é que você tem visto essa chegada de tantos estrangeiros, né, aqui ao futebol brasileiro, tantos técnicos de fora? Hoje a gente tem um número enorme de treinadores estrangeiros trabalhando na Série A do futebol brasileiro, nos principais clubes aqui do futebol do Brasil. Como é que você tem visto isso, Dorival? Com respeito. Eu respeito toda tomada de posição. Não acho que os treinadores brasileiros estejam abaixo em sentido nenhum dos treinadores, principalmente daqueles que estão vindo, mas eu acho que é um momento e nós temos que entender, respeitar e nos prepararmos cada dia mais. O futebol brasileiro sempre viveu ilhas, né, de tendências, né? É interessante isso, mas como o CNPJ do clube ele nunca está vinculado ao CPF de quem dirige, então fica muito fácil, né, para as tomadas de decisões e de posições. Você, de repente, aposta e daqui um mês você tira, elimina. E isso acontece com profissionais dentro do país, assim como também com profissionais que vêm de fora do país. As pessoas não têm ideia do que isso é ruim e o quanto prejudicam os nossos clubes. Mas, infelizmente, essa ciranda que tem acontecido ao longo de 30 anos, que tem, na minha opinião, comprometido em muito, não que com isso todos nós que estejamos no entorno do futebol não tenhamos a nossa parcela de culpa, mas isso é um dos principais pontos que já deveriam estarem sendo aí um pouco mais debatidos, né? Essa mudança constante e frequente de profissionais. Nós estamos aí praticamente no início de março e, se eu não estiver errado, acho que 6 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro talvez já tenham perdido os seus treinadores. É mais de 30% dos clubes da Série A só. Então é lamentável esse tipo de situação, porque a gente sabe que
a impaciência ela prevalece no nosso futebol e isso, para mim, nós acabamos pagando um preço muito, muito alto por toda essa insegurança gerada. Ô Dorival Capelanes, um abraço, prazerzaço conversar com você mais uma vez, Dorival. Eu vou emitir uma opinião aqui antes de fazer minha pergunta, e eu também não quero te colocar em saia justa, mas uma opinião minha que eu falei lá atrás, em 2020, e aí eu queria converter essa opinião numa pergunta pra você. Na minha avaliação, e eu falei na época, pra mim foi uma sacanagem que fizeram com você te demitindo do Atlético Paranaense. Se eu não tô equivocado, foram 4 ou 5 jogos que você ficou fora, você estava afastado por Covid, e aí o time acabou perdendo 4 jogos seguidos, você não participou, acho que de 3 ou 4 partidas dessas derrotas, uma sequência ruim que o Atlético teve, e você foi demitido. Eu achei ridículo na época, e você não assumiu mais nenhum outro trabalho. Não sei se você concorda com esse termo, talvez seja um pouco mais forte, que foi sacanagem que fizeram com você, mas em algum momento depois desse episódio, que certamente foi um episódio lamentável, que aconteceu no Furacão, você pensou em não voltar ao futebol brasileiro, a voltar a ser treinador, Dorival? Capelani, eu pensei porque eu recebi uma equipe com 16 jogadores que foram negociados ou devolvidos aos seus clubes de origem em relação à equipe anterior, a equipe do ano anterior. Nós estávamos praticamente formatando uma equipe com garotos que jogariam o campeonato regional com o Sub-23 e nós estávamos mudando. O Atlético contratou naquela ocasião apenas 3 ou 4 jogadores. Depois, para o Brasileiro, que eu recebi o Pedro Luiz, o Jandrei e, enfim, mais 1 ou 2 jogadores. A equipe estava sendo reformulada completamente. O Atlético vinha de uma conquista maravilhosa, de 2 anos maravilhosos, né, 18 e 19, e ali nós estávamos com uma reformulação. Não era para a equipe principal jogar as finais do Campeonato Paranaense, mesmo assim nós fizemos 10 partidas e foram as partidas que deram o título ao Atlético. Nós saímos dessa fase invictos, né? Estávamos até a 3ª rodada do Brasileiro também na liderança da competição. Depois eu tive, e não foi por esse motivo, tá, Capelani, que o time tenha tido as derrotas, não. Mas nós tivemos ali 3 derrotas. Derrotas assim, olha, jogos em que nós até prevalecíamos sobre o adversário e acabamos perdendo. E eu retornei na terça-feira, viajei com a delegação. E na quarta eu estava no banco, num jogo contra o São Paulo, no Morumbi, onde não só eu voltava, mas a equipe perdia ali mais 12 elementos, porque nós estávamos num processo ali que recebíamos 2 jogadores de volta de Covid, perdíamos mais 3, recebíamos mais 1, perdíamos mais 4, mais 2, mais 1, enfim. Toda semana nós estávamos perdendo muitos jogadores naquele momento. Foi onde nós tivemos o pico, né, da doença. E após a partida com o São Paulo, eu acabei saindo do Atlético. Eu pensei muito, porque de uma maneira ou de outra, foi uma situação um pouco diferente do que já havia acontecido comigo e na minha carreira. E eu estava ali para uma reformulação de uma equipe, eu não estava ali pegando uma equipe já em andamento. Por isso que eu senti um pouquinho esse tipo de situação. Acabou passando, eu respeito a decisão que foi tomada, isso aí, olha, sinceramente, faz parte do nosso meio, e eu já estou nesse meio há alguns anos, mas é natural que você pense em muitas coisas a partir do momento que aconteça uma situação como essa. Hoje não, eu já estou tranquilo, em condições de poder voltar a qualquer momento, e com certeza ainda com condições de poder desenvolver um grande trabalho aí, se Deus quiser, a partir do momento que eu tenho uma equipe que acredite naquilo que nós possamos desenvolver. Ô Dorival, a Vitória Viana está te perguntando, a pergunta que eu ia fazer também, então eu aproveito para citá-la, que ela é nossa ouvinte aqui, se você tem vontade de treinar o Santos novamente. Eu achava
que você seria o nome ideal para o momento do Santos, pelo teu conhecimento do clube, pelo teu passado vitorioso no clube e por também ser um cara muito próximo ao Edu Dracena. Em algum momento você pensou, você cogitou em voltar ao Santos ou aquela questão que você tinha para receber do Santos isso possa ter te atrapalhado? Olha, Preto, eu não sei se uma situação como essa, de uma dívida trabalhista, ela possa ser um empecilho para que você volte a um clube. Eu sou muito sincero com você, eu nunca pressionei os clubes para que me pagassem, nunca obriguei a qualquer situação. Entendi, nesse momento todo que nós passamos, de pandemia, tudo, o Santos suspendeu vários pagamentos, eu mesmo assim não cobrei dívidas por juros acumulados, enfim, que eu poderia tê-lo feito, não o fiz. Sou muito sincero, se tem alguma coisa que tenham lá dentro contra a minha pessoa, eu desconheço completamente. É lógico que eu tenho vontade um dia de voltar ao Santos, mas como tudo sempre aconteceu na minha vida, nos momentos certos, na hora certa, graças a Deus não vai ser diferente. Eu acho que se um dia tiver que acontecer, vai acontecer. Não torço contra as pessoas que estão lá dentro, muito pelo contrário, tenho um reconhecimento muito grande pelo clube. Acho que o presidente está desenvolvendo um grande trabalho lá dentro, não é fácil, um trabalho de reconstrução de uma equipe, e ele tem ao seu lado uma equipe com muitas qualidades para que possa recuperar o clube aí num curto espaço de tempo, e ele tem competência para tudo isso. Ô Dorival, você falou já pra gente que nos últimos 2 anos acabou priorizando algumas questões pessoais, né, que são fundamentais, mas no comecinho do ano, até você pode me desmentir aqui se eu tivesse informação, se a informação não for correta, mas em janeiro eu estava conversando com alguns amigos e eu conversei com uma pessoa dentro do Goiás que falou que de fato quase conseguiu fechar a contratação contigo. Se isso de fato aconteceu, por que não aconteceu, Dorival? Olha, eu não sei, nós tivemos uma conversa que foi muito boa e depois disso não mais. Não sei o que houve. Seria um projeto muito legal, quem sabe um dia eu ainda vá ao Goiás. Sei que tem um carinho muito grande pelo presidente, pelo seu pai, e já troquei algumas ligações com eles em outras oportunidades. Quem sabe um dia aconteça. Mas eu não sei explicitar. Opa, Caiu. Perdemos aí o contato. Não sei explicitar e caiu o contato. Vamos refazer aí só para nos despedirmos também de Dorival Júnior. Vai voltar. Tá. Vai. Ficou na híbrida ali. Boa. Vamos lá. Então vamos lá. Vai. Pois não, Dorival. Oi, eu não sei aonde... Explicitar. Explicitar. Eu não sei, eu não tenho assim uma explicação real para aquilo que tem acontecido. Não sei o que falar. Assim. Mas ninguém, só para tirar curiosidade, ninguém, você fez uma conversa, a conversa foi positiva e ninguém mais te procurou, Dorival, do clube? Porque foi anterior ao final do ano, depois o presidente se afastou, eles viajaram aí por um bom período e após isso nós não tivemos assim mais nenhum contato. Mas eu acho que tranquilo, são situações, é uma possibilidade que um dia venha acontecer. Ô Dorival, o Vitor Pereira disse hoje na coletiva que acha muito interessante que os treinadores brasileiros tenham um intercâmbio com um treinador de fora. Ele deixou isso bem claro. Ele acha que, independentemente de onde o profissional nasça, né, ou de onde ele seja, o ideal é que as pessoas aprendam com quem podem aprender. Você acha que os estrangeiros têm algo a ensinar a vocês ou vocês estão com uma reserva de mercado, vocês estão muito preocupados com essa admiração momentânea dos dirigentes por treinadores estrangeiros? Olha, eu acho que o conhecimento ele tem que ser compartilhado e ele pode ser alcançado de muitas formas. Não especificamente apenas de uma escola. Eu acho que nós temos aí a possibilidade de estarmos atentos, como sempre estivemos, e eu acho que muitos acham que o treinador brasileiro ele está estacionado, ele está parado. Não, ao contrário.
há muito tempo eu não vi um movimento onde uma classe esteja tão preocupada com o crescimento, a evolução, a melhoria. Não vejo diferença entre os profissionais de fora e os profissionais de dentro. Não vejo, sou muito sincero com vocês. E olha que eu saí aí ao longo de 4, 5 anos buscando ver se tinham novidades, se acontecia alguma coisa lá fora que nós não entendíamos aqui dentro. É lógico que nós ficamos, ao longo dos anos, totalmente alienados. Por que isso? Porque a CBF nunca se preocupou com os profissionais brasileiros, nem tampouco com os atletas. A CBF sempre foi, vocês sabem muito bem disso, uma casa de trocas. Nós levamos propostas à CBF ao longo dos últimos 10 anos. E isso, lá atrás, quando nós víamos que não bastava apenas nós termos a experiência dos vestiários, até porque a nossa formação foram os vestiários, foi o dia a dia, foi alguns dos nossos profissionais que podiam ter uma saída, ou cambiavam ou conhecimentos com outros profissionais, observavam o que se passava lá fora, porque as preocupações internas, elas nunca aconteceram. E, de repente, depois da Copa do Mundo de 14, nos cobraram, né, que nós precisávamos nos refazermos, buscarmos soluções para... Nós não tínhamos nenhuma formação, nós precisávamos primeiro de uma formação. Para vocês terem uma ideia, a nossa licença, ela ainda não é aceita na Arábia, que sempre foi um mercado nacional, na Ásia, que sempre foi um mercado, né, brasileiro, tampouco na Europa. Nós não temos condições de entrada. Há um mês atrás, ou pouco mais, talvez 40 dias, é que nós tivemos a nossa licença reconhecida pela UEFA, em igualdade de condições com qualquer profissional que esteja no mercado. Só que isso, depois de nós termos perdido o mercado árabe, o mercado asiático, então isso vai levar pelo menos uns 10, 15 anos para uma recuperação. Por quê? Porque a UEFA se antecipou e só profissionais que tinham e possuíam a sua licença é que estariam preparados para exercerem essa função nos clubes, tanto da Ásia quanto da Arábia e principalmente da Europa. Então, às vezes eu ouço, né, as pessoas falarem que o treinador brasileiro ele não consegue sair do Brasil, é que nós não podíamos sair. Ou nós sairíamos lá para fora para uma formação, isso daí demanda 3 anos. Quem teria essa condição de ficar 3 anos lá fora para buscar uma formação com todas as licenças necessárias da UEFA? A não ser quem tenha terminado a sua carreira lá fora e aí sim, dado uma sequência rápida para depois retornar ao país. Do contrário, não. Então a CBF nunca se importou com os profissionais, com os seus treinadores. Nós começamos a ter um curso realmente definido há 8 anos atrás. E era um curso que nós fomos lá brigar com a CBF, porque nós queríamos que todos os institutos federais, e nós temos um grande instituto em cada capital do nosso país, de cada estado do nosso país, que eles sim ministrassem cursos e que a CBF nos ajudasse a preparar profissionais para que pudessem proporcionar esses cursos. E nem isso a CBF fez, ao contrário. Quando percebeu, a CBF assumiu para si o desenvolvimento de um curso, porque é uma ótima fonte de renda. E o que nós queríamos, ao contrário, é que nós pudéssemos expandir o conhecimento, pudéssemos trocar de alguma forma para que novos profissionais pudessem ser formados sem que tivessem um gasto excessivo. Isso acabou não acontecendo. Então, assim, muitos fatos aconteceram. E o treinador brasileiro, eu sou muito sincero com vocês, ele não fica atrás de ninguém no mundo. É que aqui nós temos algumas particularidades, né? Você trabalha aqui por 4 meses e se não gerar resultados, você passa a ser uma moeda de troca. Então, essa situação acaba complicando bastante o desenvolvimento de um processo no futebol, que é justamente o que nós pedíamos, né, que um dia pudesse acontecer.
você ficar como o Klopp, 3 anos e meio num clube grande da Europa sem ganhar nada, e de repente no 4º ano ser campeão europeu. Eu acho que é uma diferença considerável para aquilo que nós vemos nos nossos clubes. Nós estamos na 7ª, 8ª rodada dos campeonatos regionais e olha o número de profissionais que já saíram dos seus clubes. Muito bom. Muito boa a resposta do Dorival. Tem uma sonora pra gente colocar. Ô Dorival, nós estávamos te ouvindo atentamente já aqui. 8h22. É, o teu desabafo, Dorival. Então tem uma resposta do Wagner Mancini pro Elias Júnior na quarta-feira. O Wagner falou a respeito da pressão que ele sofreu em Porto Alegre para a saída dele do cargo no Grêmio. Vamos ouvir o que disse Wagner Mancini ao Elias Júnior no Nossa Área da quarta-feira. A gente tem trazido muitos técnicos de outros países. Eu acho que nós deveríamos também olhar para o lado do dirigente e até mesmo da imprensa. Eu acho que tem muita gente comentando aí que poderia também ser substituído por português, por argentinos, por uruguaios, assim como os dirigentes também. Por que a gente também não importa dirigentes do exterior, né? Para que a gente faça realmente a mudança do futebol brasileiro. Você concorda, Dorival? Olha, eu entendo a colocação do Mancini, eu concordo em parte com tudo que ele falou. Agora, sabe o que eu acho, gente? É que nós não podemos ficar criando uma zona desconfortável entre todos nós. Nós deveríamos fazer o que o futebol português fez. O futebol português se reuniu. O futebol português passou a se respeitar. A Associação de Treinadores, a Associação, eu não sei lá como são chamados sindicatos ou não da imprensa. Que até era liderado pelo Mancini, né, Dorival? Aqui no Brasil, a FBTF, o presidente é o Zé Mário, Mancini é o primeiro vice-presidente. O que eu acho é que nós deveríamos unir forças. Nós temos um produto nas mãos, um produto vendável nas mãos, que é um dos mais reconhecidos e valorizados do mundo. E nós mesmos denegrimos a nossa imagem. Nós pisamos em tudo. Tudo que acontece dentro do país é ruim. Se nós voltarmos um pouquinho no tempo, nós vamos nos lembrar que o Kaká sai daqui vaiado e de repente se torna o maior jogador do mundo. Como ele, aconteceram outras situações em outros clubes. Treinadores são massacrados ao longo de anos. Isso aí vem acontecendo ao longo de anos. Eu acho que todos os setores que compõem o futebol precisariam repensar aquilo que vem fazendo. Porque todos nós tivemos culpa em tudo aquilo que está se passando nesse momento com o futebol brasileiro. E como é muito simples você transferir responsabilidades, sempre foi jogado nas costas de uma pessoa. Hoje em dia, o treinador ele perdeu forças. Por que ele perdeu forças? A partir do momento que começou a existir divisões dentro dos clubes, ou seja, antigamente você tinha um diretor de futebol que era ligado diretamente ao presidente do clube. O treinador, o diretor e o presidente decidiam os rumos dos clubes. O futebol era mais jogado. As coisas aconteciam de uma maneira mais natural, tudo era muito mais respeitoso. E as pessoas parece que entendiam muito mais aquilo que se passava com o clube em determinado momento. Hoje, nós dividimos essa condição com uma comissão técnica efetiva, que você nunca sabe se ela está do teu lado ou contra. Você divide essa condição com 2, 3 ou às vezes 4 gestores do futebol, porque tem o executivo, tem o diretor estatutário, tem aquele que é amigo do presidente e tem propriamente o presidente. O presidente por si, ele divide tudo aquilo que acontece dentro do seu clube com mais 300 conselheiros. O futebol fugiu das mãos de quem realmente teria que se responsabilizar pelo futebol, para que aí sim pudesse ser cobrado a respeito das suas decisões, que seria o treinador. Então, na minha opinião, quando o futebol começou a sair das mãos de quem realmente deveria tocá-lo, nós começamos a ter essas dificuldades que nós estamos tendo hoje. E eu sou muito sincero com vocês. Hoje em dia, talvez nem contratações o treinador ele executa no seu time. Porque quando um diretor de futebol não quer um jogador,
que para o treinador seria muito importante que ele viesse, a primeira coisa que ele fala é que a negociação não deu certo, a negociação está muito difícil e nós estamos abrindo mão desse jogador. Porque ele, particularmente, não deseja esse jogador. Então, hoje você tem que vender um atleta, quando você queira o atleta, para o seu diretor, para o seu conselheiro, para o seu presidente, para que depois você possa ter um ok de tudo isso. A não ser que seja um jogador fantástico, diferenciado, que aí eu acho que todo mundo deseja. Mas são situações muito complicadas que nós estamos convivendo já há algum tempo. E, de repente, só o treinador ele é penitenciado por tudo isso. É um pouco complicada essa relação que está existindo no futebol. O Capri, eu não quero que o Capri me mate aqui, também não é nenhuma pergunta que eu quero fazer. Eu concordo muito com o que o Dorival acabou de falar, excelente, mas eu acho que a própria classe também não se ajuda. Queria até pegar alguns exemplos também. O Eduardo Batista, o Dorival acabou de falar, né? Há 3 anos o Klopp não ganhando nada e tendo uma sequência de trabalho. Aqui a gente vê muitos treinadores realizando bons trabalhos, mas na primeira oportunidade eles pulam do barco. América Mineiro, Wagner Mancini fazendo um baita trabalho, vai pro Grêmio, deixa, entre aspas, o clube na mão, porque também o clube muitas vezes o deixaria na mão com uma sequência ruim de resultados. O Eduardo Batista agora, desde a temporada retrasada, fazendo um trabalho fantástico no Mirassol, primeira oportunidade, já pula do barco. Então acho que a classe, na minha avaliação, também não se ajuda em relação a isso. E aí eu concordo com o Dorival quando ele fala que todas as partes precisam se unir. Imprensa, dirigentes e os treinadores a mesma coisa também. A gente dificilmente vê esse comportamento no futebol europeu. Um treinador sair de um time e ir para outro no meio de uma temporada, abandonar um trabalho e ir para outro trabalho no meio de uma temporada. Raramente, bons, né, Capri? Raramente bons, você vê isso. É muito difícil. Muito difícil. É verdade. Não é, Dorival? É verdade isso, Capriotti, é verdade. É uma realidade. Só que isso acontece, por quê? Porque na semana seguinte, esse mesmo treinador, ele pode estar vulnerável no clube. Ele não tem uma sequência de trabalho, ele não tem uma garantia de que vai continuar. Eu sei que a garantia são os resultados, mas não da forma como acontece no nosso país. Olha, é o único país do mundo onde você joga toda semana a tua vida. É impressionante isso. O presidente do Santos, Modesto, ele falava, quando eu cheguei no Santos, que eu ia finalizar a gestão dele na presidência. Eu falava, presidente, e isso porque eu já tinha 1 ano e meio no clube, 1 ano e 8 meses. Eu falei, é porque eu ainda não tive 2 derrotas seguidas no seu clube. Por isso que o senhor fala isso. Porque é muito complicado você ter uma afirmação como essa. Não, Dorival, você vai ver que você vai terminar. Coincidentemente, quando eu tive a 2ª derrota seguida, perdemos para o Corinthians em São Paulo e perdemos para o Cruzeiro na Vila, quando eu entrei na sala da reunião, a primeira frase que ele me falou foi essa. Então, assim, eu estava 2 anos no clube, nós tínhamos sido vice-campeões brasileiros, vice-campeões da Copa do Brasil, campeão paulista, fazíamos uma campanha na Libertadores, era o único clube invicto da Libertadores, e de repente foi quebrado o trabalho. Sendo que, em dezembro, eu poderia ter fechado com uma equipe chinesa e respeitei o meu contrato com o Santos, porque imaginava que eu fosse até o final daquela gestão do presidente. Então, essa insegurança que é gerada é que às vezes faz com que um profissional ou outro acabe tomando uma posição como essa, porque ele sabe que na semana seguinte, se ele não continuar mantendo, e geralmente, o que é um fato muito importante que a gente tem que pensar, você é responsável pelos resultados que você alcance. Se eu estou numa equipe média e consigo levá-la a uma condição excepcional na competição e na metade dela, e de repente, daqui a pouco eu perca 2, 3, 4 jogos, eu vou ser responsável por esse momento da equipe, ou responsabilizado. Não porque eu consegui, com trabalho, com esforço, dedicação, não só minha, mas de todo um grupo, levar essa equipe a uma ótima condição no campeonato. Mas principalmente porque ela caiu de produção. E aí, a partir da 2ª e da 3ª rodada, você se vê refém dos próprios resultados que você alcançou. Por isso que as melhores campanhas são aquelas que vêm titubeantes e, de repente, no final, dão uma esticada. Pô, esse cara fez uma grande campanha no campeonato. E, de repente, aquela que vinha mantendo uma posição,
sempre tranquila, intermediária, acaba caindo em determinadas rodadas e a campanha dele não foi aquilo que se esperava. É complicado isso. Dorival Júnior, muito bom. Grande papo. Grande papo. Sensacional. Dorival, muito obrigado. Torcendo aqui para que você volte logo aí ao convívio diário nosso, que você volte rapidamente a comandar um time nessa temporada 2022. Muita saúde, muito sucesso aí para você. Um grande abraço, viu? É isso. Obrigado pelo convite. Um abraço a todos aí, a todos os amigos ouvintes. Fiquem com Deus aí. Vamos em frente.